Nesta semana, o quadro A Caipira, de Tarsila do Amaral, se tornou a obra mais cara do Brasil. A peça foi arrematada por 57 milhões e 500 mil reais. Mas qual o verdadeiro cenário do mercado de arte no país? Estamos ao vivo com o presidente da Bolsa de Arte, Jones Bergamin. Ô Jones, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã, tudo bem? Bom dia, Paulo, bom dia, Nicole. Vamos falar da caipirinha. Você está me ouvindo bem, me vendo bem? Eu te escuto bem, te vejo bem. Então tá Muito bom. bem. Deixa eu te pedir um favor para a gente começar a nossa conversa aqui. Se Ah, você puder contextualizar o nosso ouvinte, nosso espectador, sobre o mercado de arte no Brasil, porque eu acho que é um mercado que poucas pessoas também conhecem, em relação a valores, enfim, como é que está a situação desse tipo de mercado, Jones? olha, esse ano foi um ano difícil para o mercado de arte, para todo tipo de comércio, indústria. A economia não girou, foi realmente difícil. Mas quando aparece uma obra desse quilate, a obra mais importante que eu negociei em toda a minha carreira de marchand, eu nunca tive a oportunidade de ter uma obra. Ela só me apareceu porque houve essa briga judicial. A obra foi arrestada, ela foi dada como garantia de créditos e os credores conseguiram retirar. Uma juíza me colocou de fiel depositário, colocou a Bolsa de Arte, que é a empresa que eu dirijo. Então, eu fui fiel depositário, depois tive uma autorização de venda, tá? E depois de uma briga judicial que já se arrasta há alguns anos, a autorização final veio há uns 15, 20 dias que eu fizesse a venda. A, a importância da obra para a arte brasileira é fundamental. Esse é o primeiro quadro moderno brasileiro. A Tarsila é a maior artista brasileira de todos os tempos, né? A gente tem uma Lígia Clark depois, nos anos 50. E os anos 20 é o período importante dela. Ela casa com Oswald Andrade, vai para Paris. Esse quadro ela pintou em Paris em 23. Né? Então, todas as coleções brasileiras disputariam uma obra dessas. Todos os museus americanos, principalmente, queriam ter no seu acervo uma obra desse quilate. O preço a gente justifica pela raridade. O mercado, como qualquer um, é oferta e procura. A procura está reprimida há 20, 30 anos. Teve uma obra vendida o ano passado, da artista, do mesmo período, da década de 20, que atingiu 100 milhões de reais. Foram 20 milhões de dólares, comprado para o maior museu do mundo. Quer dizer, eu vender essa por 57.500 e conseguir que ela fique no território nacional, em coleção brasileira, né? Para mim foi um prazer. Eu estou celebrando, estou muito feliz com o resultado. O número parece enorme, mas quem tiver 60 milhões, 80 milhões agora, ou 100 milhões na conta disponível para comprar uma outra obra da Tarsila, não vai encontrar, porque não tem outra venda. Tinha essa. Agora vai ter que entrar na fila de esperar que apareça uma outra daqui a algumas décadas. E Jones, quais outros artistas brasileiros também estavam aí nesse ranking de obras leiloadas? A que preço a obra mais bem paga, né, atrás aí dessa obra da Caipirinha? Qual foi essa obra, de qual artista brasileiro? Os dois outros recordes também tinham sido da Bolsa de Arte. Eles foram vendidos há alguns poucos anos atrás. Foi uma peça da Lígia Clark, que chama Superfície Modulada, do final da década de 50, que deu por volta de 2 milhões de dólares, que na época eram 5 milhões e 500 mil. E depois o Vaso de Flores do Niar, também na faixa de 5 milhões. Você vê que esse quadro deu 10 vezes mais o recorde anterior do mercado de arte brasileiro. 10 vezes mais. A que você acredita, né, esse valor tão alto? Justamente pelo que eu acabei de explicar, da raridade e da importância da Tarsila. Né? A aquisição do MoMA ano passado também deu um reforço, balizou o preço. Quer dizer, o meu 57 milhões e 500 não saiu do ar, sabe?
um museu importante, talvez o mais importante do mundo, adquiriu uma obra por 100 milhões. Tá certo? Isso faz um padrão, dá um lastro, cria um mercado. Né? Se essa obra tivesse atingido 100 milhões de reais, não teria sido nada demais diante da oferta e procura. Mercado é só oferta e procura. Não há Tarsila à venda, sabe? Só existem museus em pouquíssimas coleções privadas. Quem coleciona, que tem a Tarsila desse período, não vende, e os museus, obviamente, não vendem. Né? Essa só veio, a oportunidade de vir à venda, foi uma discussão judicial que os credores conseguiram arrestar a obra e colocar à venda. Ô Jones, uma dúvida, qual o critério para elencar o valor dessas obras, né? Porque a gente já teve casos aqui no Brasil em relação à lavagem de dinheiro, por exemplo, com obras de arte. Já vimos políticos já valorizando obras em mais de 1.700% no Brasil. Qual é o critério adotado para a precificação de uma obra de arte e se ele existe? Vamos primeiro para o seguinte. Citou lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro se faz com joia, com arte, com imóvel, com qualquer coisa se faz lavagem de dinheiro. O caso específico meu da Bolsa de Arte, eu faço um leilão público. No caso desse quadro, é um depósito judicial, quer dizer, é a coisa mais transparente possível, né? O sigilo do comprador é mantido por um período, né? Porque ele não quer se expor, porque ele tem medo, por esses motivos só. Mas o nome dele é depósito no juiz, ninguém vai lavar dinheiro depositando em conta judicial. Então, nesse caso, não existe. Né? A precificação é feita por um motivo que eu fiz. Eu anunciei o quadro. O Brasil inteiro, o mundo inteiro sabia que essa obra estava à venda. Eu tive 7, 8 licitantes que se cadastraram para comprar a obra. No final, só ficaram 3, porque a peça precisava ter sido paga ontem. O juiz, o ministro do STJ, deu 24 horas para pagar a obra, para depositar em juízo. Que ele criou uma conta, emitiu uma guia ontem e o dinheiro foi depositado. Tá? Isso dificultou muito os estrangeiros, praticamente tirou os estrangeiros da disputa. Então, a obra foi adquirida, foi disputada. O critério de valorização, ele se constrói durante o tempo. Hoje nós temos uma exposição da Beatriz Milhazes, que está tendo no MASP e está acontecendo no Itaú Cultural. Ela é uma artista que eu já vendi uma capa de leilão por 4 milhões e meio, uma coisa assim, perto do recorde. Seria o terceiro quadro mais caro vendido em leilão. Foi capa do meu leilão, tá? E atingiu 4 milhões e 500 mil há alguns anos atrás. Né? Uma artista viva, de 45 anos. O que faz ela valer isso? A procura, não é ela que impõe. Agora vou vender por 1 milhão, eu agora vou vender por 5 milhões. Não, a questão é que o mercado paga. Você bota por 1 milhão e alguém paga 2, passa a valer 2. Você coloca no mercado por 2 e alguém paga 4, passa a valer 4. Né? É demanda muito forte em cima da artista. Nós temos 2 grandes artistas brasileiras muito valorizadas, que são a Beatriz Milhazes, que está com essas retrospectivas aí que dá para ver, praticamente toda a obra dela está sendo mostrada, inclusive na Avenida Paulista, né, nessas 2 instituições, e a Adriana Varejão. Já vendi a Adriana Varejão para o exterior, em leilão também, por um valor muito alto. Né? Agora, você pode dizer, poucos podem adquirir uma cobertura, uma casa, um carro importado e ter uma obra de arte desse quilate em casa, isso sim. Perfeito. Agora, se as obras estão disponíveis para ficar para o público, quem quiser ver Gêmeos, o Gêmeos, um artista de rua, que vale mais de R$1 milhão o quadro Gêmeos hoje. Artista de street art, artista que pintava na rua, hoje as obras dele passam de R$1 milhão. Fácil. Perfeito, tem procura Jones. e obra. Perfeito. Jones Bergamin, presidente do Bolsa Arte, aqui conosco. Muito obrigado, Jones. Volte sempre aqui ao Jornal da Manhã.